Olá, meu irmão, você que nos acompanha aqui no nosso canal da Igreja Batista Brasileira Central. Eu sou o pastor Abraão e durante os próximos 40 dias, nós como igreja estamos vivendo um tempo de oração, 40 dias de oração. E estamos fazendo isso com base nesse livro chamado Draw the Circle. Eu te convido a participar conosco. Se você já tem esse livro, diariamente ao longo dos próximos 40 dias eu vou estar trazendo alguma reflexão, explicação um pouco a respeito do devocional do dia e também palavra de encorajamento para o teu coração à luz da Bíblia. Dia 1 do nosso tempo de oração de 40 dias, e o título do devocional de hoje é Prepare-se, esteja preparado. E aí o autor aqui nos traz a lembrança da vida de Cornélio em Atos 10, 2, quando é mencionado que Cornélio, ele orava ao Senhor continuamente, ele orava continuamente a Deus. E o autor desafia a mim e a você nesse período de oração, dizendo, olha, quando nós oramos regularmente ao Senhor, quando nós oramos a Deus regularmente, coisas irregulares, ou seja, coisas sobrenaturais, acontecem na nossa vida. E eu quero te encorajar a estabelecer um lugar para você orar, um tempo para você orar ao longo desses próximos dias. A palavra de Deus aqui não nos fala o onde Cornélio orava, como ele orava, quando ele orava, mas ele fala que era uma atitude regular, frequente, constante. E eu e você, muitas vezes, para mantermos essa constância, essa regularidade, precisamos desenvolver um hábito e uma rotina. Então eu quero te encorajar a estabelecer um horário ao longo desses 40 dias, a estabelecer um lugar que seja melhor para você durante esses próximos 40 dias, para que manifestações sobrenaturais, coisas irregulares, como o autor vai nos falar, possam acontecer. Na vida de Cornélio, foi uma visão que ele teve. Ele viu um anjo do Senhor, como a palavra nos diz, e ele começa a ter esse encontro maravilhoso com o Senhor. Na sequência, nós temos um outro homem que também no capítulo 10 estava orando, e esse era o apóstolo Pedro. E ele estava orando e ele também tem uma visão do Senhor. E qual a beleza dessa narrativa? É que essas duas visões, esses dois tempos de oração que resultam em visão do Senhor, eles encontram a mesma resposta. Era Deus orquestrando esse futuro encontro de Pedro com Cornélio. Homens que no plano de vista natural não se encontrariam. A gente está falando de um centurião da guarda romana e a gente está falando de um apóstolo judeu agora pregando a palavra de Deus. Eles não se encontrariam. Mas Deus tinha uma agenda para eles. A resposta que eles encontram em oração é a agenda do Senhor. É o que o autor vai nos lembrar como compromissos divinos ou encontros divinos. E Deus é quem faz isso, Deus é quem fez, Deus é quem orquestrou esse encontro de Cornélio com Pedro. Não para o próprio Cornélio, não para o próprio Pedro, mas para que a palavra de Deus, o evangelho, a salvação alcançasse aqueles que não eram alcançados, os gentios, aqueles que não seriam alcançados pela palavra de Deus até então, mas que agora a porta para os gentios estava aberta e Deus estava usando a resposta da oração desses dois homens. O autor fala algo que eu acho interessantíssimo. Ele diz, olha, não se preocupe em encontrar pessoas certas. Se você encontra com Deus, Deus garantirá que você encontre as pessoas certas na hora certa. Quantas vezes eu e você somos ávidos, somos ansiosos para encontrar pessoas, para estabelecer um network, para achar que aquela pessoa vai conseguir nos colocar diante de situações que nós acreditamos que são boas para nós. Quando na verdade a gente deve ter como principal no nosso coração o encontro regular e constante com o Senhor. Aquele que pode nos fazer encontrar as pessoas certas, no momento certo, da forma certa, para que a agenda de Deus se estabeleça em nós. Quando você e eu seguimos a liderança do Espírito Santo, a gente certamente não sabe quem a gente vai encontrar, como a gente vai encontrar, mas a gente sabe que vai ser uma aventura maravilhosa ser guiado pelo Espírito Santo para cumprir a vontade de Deus. Esse devocional do dia 1 termina, então, nos lembrando de verdades que eu quero também te lembrar. Ele diz, olha, não tente produzir, não tente fabricar o seu próprio milagre. Não tente responder às suas próprias orações. Não tente fazer o trabalho de Deus por ele. Esteja ou permaneça humilde, permaneça paciente, permaneça focado.
E aí ele usa, né, essa ilustração que ele usa para a ideia do livro, ele diz: permaneça circulando, ou mantenha-se circulando, ou seja, aqueles pedidos, não tenta você responder, só permanece cercando aquela situação em oração, colocando aquela situação diante de Deus, e Deus vai responder no momento certo. Quando nós oramos a Deus de forma regular, manifestações irregulares, ou seja, sobrenaturais, acontecem no nosso dia a dia. Que Deus te abençoe, esteja preparado, algo maravilhoso vai acontecer. Prepare-se em oração, permaneça no Senhor. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.